Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, o lugar onde nos encontramos para conhecer e aprofundar a vontade de Deus através do estudo da sua palavra, da sua Bíblia. Hoje contamos com a presença do pastor Rui Bastos, que se encontra no nosso meio para juntos podermos desfrutar daquilo que o Senhor nos ensina. Pastor Rui, muito obrigado por estar aqui. Olá, Rita. Com a presença dele e com, sem dúvida, a presença da Palavra de Deus, vamos desfrutar da vontade de Deus. Mas vamos começar a fazê-lo pelo nosso sumário. Pastor Rui, qual é o sumário de hoje? Hoje vamos abordar um pouquinho esta ideia. O papel da lei não é salvar, mas isso não torna a lei má ou dispensável na vida do cristão. Sem dúvida, um tema que vamos poder desfrutar e que nos vai ensinar coisas muito importantes sobre a lei de Deus. Mas antes de entrarmos no tema em si, como é nosso costume, vamos abrir a Palavra de Deus, porque ela é o centro do nosso estudo. Vamos, por isso, abrir a Palavra de Deus em Romanos. E na Bíblia, em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12 e 13, temos o seguinte texto que é importante, que diz: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim, de modo nenhum. Características importantes que a palavra de Deus dá ao mandamento, não é? À lei de Deus. Pastor, pode-nos explicar um bocadinho melhor isto da importância do mandamento, dele ser ou não bom, ou porque é que às vezes nós não sentimos como sendo uma coisa boa? Vamos aprofundar. O que é que nos tem a contar sobre o assunto? Na realidade, sabes, Rita, muitas vezes nós, como seres humanos, temos a tendência natural a considerar aquilo que nos priva do que habitualmente gostamos como algo mau. Não é? Por isso é que somos naturalmente rebeldes, por isso é que somos com alguma tendência à anarquia, não é? E no campo espiritual isto coloca-se de forma mais ou menos semelhante, ou seja, dentro de cada ser humano existe uma inclinação para fazer coisas más e erradas e, por outro lado, existe uma tendência ou um desejo de fazermos as coisas certas, de sermos corretos, de sermos éticos, de sermos seres moralmente ajustados. Ora, quando nós olhamos para a nossa vida prática, vemos este dualismo, esta luta em que, por um lado, sinto a inclinação para fazer coisas erradas, para dizer um palavrão quando dou uma martelada no dedo, quando alguma coisa não corre bem, o pior de mim vem à superfície. E, por outro lado, nós sabemos que Deus nos mostra, através da sua lei, um padrão, um nível, diríamos assim, de elevação moral e ética que não é aquilo que naturalmente nós somos, mesmo que sejamos pessoas muito civilizadas e muito bem educadas, não é? Ora, quando levamos isto para os parâmetros espirituais ou para o nível da religiosidade, há muitos cristãos que são levados a pensar que o que Jesus veio fazer, e ontem nós já falávamos sobre isso, o que Jesus veio fazer a este mundo foi destruir na cruz a validade da lei. Exatamente. Mas há uma pequena ilustração que nós podemos usar aqui, que é algo tão simples quanto isto. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que está a lutar para perder peso, mas ela não consegue perder peso naturalmente e com facilidade. Então, alguém poderia ser levado a pensar que se atirar a balança para o lixo, que ela vai conseguir resolver o seu problema de obesidade. Em termos espirituais é precisamente a mesma coisa, ou seja, nós não podemos deixar de pecar simplesmente por anularmos a lei. Exatamente, é como aquele que tem um espelho, a lei é o espelho, não é? Exatamente. Alguém que tem um espelho, não gosta da imagem, deita fora o espelho. Ela não vê, mas ela continua a ser a mesma pessoa. Exato. E a lei é isto mesmo, ela é uma forma de nós não podemos descartá-la. Ela não nos salva, mas ela é importante para nós nos conseguirmos olhar e ver exatamente quem é que nós somos. Então podemos dizer que a lei é boa. Claro. E quando o apóstolo Paulo diz o que diz nos versículos que nós acabamos de ler, isto mostra-nos dois aspectos, que a lei é boa e que a lei é santa. Ela é boa porquê? Porque ela nos mostra qual é o plano de Deus para a nossa vida, não é? E nos mostra qual o caminho que nós devemos seguir, sobretudo para olharmos o exemplo que Jesus nos deixa, porque como ontem nós falávamos também, Jesus viveu uma vida de obediência perfeita à vontade de Deus e isto, de alguma forma, é uma referência para nós, não é? E ela é santa porque a lei, efetivamente, demonstra a perfeição, o equilíbrio, a simetria do próprio caráter de Deus. Então ela é boa por isso. E podemos dizer que ela é santa porque? Porque representa o próprio caráter de Deus, que também, no caso do caráter de Deus, é santo. Exatamente, porque Deus é santo e ela é parte de Deus, não é?
Então, quando nós olhamos e vemos a lei de Deus é boa, é santa, logo, aquele pensamento de anular a palavra de Deus, ela não deve fazer parte da nossa vida, porque quando nós pensamos em anulá-la ou anular, estamos a anular alguma coisa que nos é boa. Por exemplo, nós sabemos que a lei nos diz que matar é errado. Se eu anular a lei, matar passa a ser certo. Evidentemente que não. É? Exatamente. Então temos que ter essa ligação e é possível anular a lei? Ou podemos nós olhar para a Bíblia anulando a lei? Este seja o dilema de muitos cristãos. Não é? Por exemplo, uma questão muito simples e prática. Aquilo que há pouquinho dizias de que o fato de nós, por exemplo, sabermos que Jesus morreu por nós na cruz, nós não poderíamos aceitar, não seria coerente nenhum cristão dizer que pelo fato de Cristo ter morrido por si na cruz, que ele agora pode adulterar, tratar mal os pais, ser desonesto, ser mentiroso. Ninguém aceitaria esta ideia, porque um cristão não cabe no perfil que nós imaginamos ser a atitude de um cristão ter este tipo de comportamento na sua vida. Mas, por exemplo, muitos cristãos, em relação a um dos mandamentos, que é o quarto em particular, que diz lembra-te do dia de sábado, por exemplo, acham que este mandamento não faz sentido mais ser obedecido. Porquê? Porque Cristo cravou na cruz, como alguns dizem, os mandamentos, a lei. Ora, na realidade, se continua sendo válido cada um dos 10 mandamentos, ou cada um dos 9 mandamentos, por que nós haveríamos de estar a excluir o quarto mandamento que nos recomenda a reverência e a adoração a Deus no dia de sábado? Na realidade, este será o assunto, inclusive, que vamos estudar mais detalhadamente amanhã. Ok. Então, nós quando olhamos e vemos, podemos perceber que a lei nelas toda é boa. Vimos que toda ela é santa, porque provém de Deus, e Deus não é mutável. Se Deus é santo, produz uma lei que é santa, ela vai ser santa por toda a eternidade. Ela vai ser boa por toda a eternidade, porque ela vem de alguém que é eterno, que é o nosso Deus. Sem dúvida nenhuma, pontos muito importantes a mantermos atentos e claro que na nossa próxima aula bíblica vamos poder aprofundar e podemos conhecer melhor este tema que já foi introduzido aqui, é o tema de um dos mandamentos ser tomado como algo que ficou cravado na cruz e que já não faz parte dos nossos interesses hoje. Mas agarrando naquilo que são os nossos interesses hoje, vamos então passar ao aprendendo fazendo. O que é que eu posso aprender com aquilo e posso realizar, posso pôr em prática com aquilo que estudamos hoje? Muito bem. Querido amigo, talvez você que nos está a ouvir neste momento viva como eu e como a Rita, aqui presente, esta ideia de que não conseguimos sozinhos vencer a inclinação natural que temos para fazer coisas erradas, para desobedecer a Deus, para pecar. E a solução está efetivamente em deixarmos que Deus, através do poder do seu Santo Espírito, conduza e dirija a nossa vida. Só desta forma, sob a direção do Espírito Santo, vivendo segundo o Espírito, podemos viver uma vida de obediência a Deus. Este é o desafio, deixarmos que o Espírito do Senhor conduza os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas motivações do coração. E aí sim, seremos felizes e conseguiremos estar à altura do padrão que Deus tem para nós. Com este convite maravilhoso, terminamos mais uma aula bíblica. Queremos contar consigo nesta escola, queremos juntos crescer até ao céu. Contamos consigo. Até lá.